Olá! Será que comer açaí pode trazer algum mal à sua saúde? E as crianças podem comer lixia à vontade? E ainda, em que situação comer peixe pode ser muito mais perigoso que comer carne vermelha? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te mostrar como alimentos comuns em nosso dia a dia podem representar um enorme risco para a sua saúde ou até mesmo para a sua vida. Mas calma, não é preciso deixar de consumir nenhum desses alimentos. Você só precisa saber quais cuidados tomar para evitar que tenha problemas. Fique comigo até o final para aprender como escolher, preparar e consumir todos esses alimentos com segurança. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E espalhe esse vídeo para toda a sua família. Já manda nos grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, compartilha aí. Afinal, de que adianta você conhecer o problema se quem vai cozinhar não conhece? E me conta, quais desses alimentos você costuma consumir? Você sabia dos riscos? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá, quais são essas 10 comidas realmente mortais? 10º alimento mortal, o açaí. Lá em 2010, Daniel, de apenas 21 anos, morador do estado do Pará, começou a ter febre no período da tarde, suores à noite, dor de cabeça durante 20 dias e foi internado. Os exames mostraram dilatação do coração e um bloqueio cardíaco que precisou de um marca-passo. Sabe o que ele tinha? Doença de Chagas, Chagas aguda, que pode ser até fatal. E sabe como que ele pegou isso? Comendo açaí contaminado. Quando estudamos sobre doenças de Chagas na escola, aprendemos que se trata de um problema provocado pelo Trypanosoma cruzi, que é transmitido através da picada do barbeiro. Não foi assim que você aprendeu? E que para prevenir, basta construir casas de alvenaria para substituir as antigas casas de pau a pique? Pois é, está na hora de uma parte desse raciocínio passar por uma revisão. Embora o Trypanosoma seja realmente o causador da doença de Chagas, hoje ela é passado adiante não somente pela picada do barbeiro, mas e principalmente através do açaí contaminado em menores proporções pelo caldo de cana contaminado. O problema ocorre no momento do processamento do alimento, quando as fezes do barbeiro ou até mesmo o inseto inteiro é moído junto com o fruto ou com a cana. Mas o açaí é bom, né? Porém, tem que ter cuidado. Eu descobri no meu 4º ano de medicina, em 1999, quando eu fui doar sangue, que eu estava com Chagas. E sabe como que eu peguei? Pelo açaí. Eu morava no Paraná, no centro de Londrina, nunca tinha visto um barbeiro na vida. Mas toda vez que ia malhar, comia um açaí. Tratei e me curei. Minha sorologia só negativou em 2012. Para você ter mais segurança e não deixar de usufruir os inúmeros benefícios do açaí, que é riquíssimo em polifenóis, vitaminas, compre açaí em locais de confiança e prefira marcas com selo da vigilância sanitária e pasteurizado, que é um processo que destrói o protozoário. Meu 9º alimento mortal, a lixia. Mas lixia é muito gostosa, né? Principalmente com as festas de final de ano. Vou contar uma historinha. No norte da Índia, mais de 100 crianças todos os anos morriam com uma doença desconhecida. E a região é muito pobre. Além do mais, tinha esse assassino desconhecido que matava crianças pequenas no local e durante décadas a mesma história se repetia. As crianças começavam a chegar em meados de maio, trazidas por mães apavoradas ao hospital superlotado da cidade. Aparentemente elas eram saudáveis, horas antes estavam brincando, e as crianças acordavam no meio da madrugada gritando antes de sofrer convulsões e entrar em coma em função do inchaço no cérebro. Os médicos trabalhavam para abrandar os efeitos das convulsões e manter as crianças hidratadas, mas eram obrigados a assistir ao lado de pais desamparados à morte do filho, com frequência em poucas horas. Então, tão rápido quando surgia o surto misterioso, desaparecia com as monções de julho, que ninguém sabia como nem porquê. O estudo publicado na revista Lancet, em 2017, explicou que a doença é causada pela ingestão de lixia quando a criança está com o estômago vazio. Se as crianças já estão com hipoglicemia, porque não tinham o que comer, estavam com baixos índices de açúcar no sangue, a toxina da lixia inibe o corpo a produzir mais glicose no fígado. E os episódios se repetiam na mesma época do ano, durante a temporada de produção de lixia na região. E desde que os médicos passaram a recomendar
que os moradores não deixassem as crianças ficarem muitas horas sem se alimentar e restringisse a quantidade de lixias consumidas por dia, o número de mortes caiu drasticamente. Então, não precisa deixar de comer lixia, é só não deixar que a criança coma de estômago vazio e não exagere. Meu oitavo alimento mortal, a carambola. Essa frutinha em formato de estrela pode, à primeira vista, parecer inofensiva. No entanto, o que muitos não sabem é que, apesar de ser rica em vitaminas, sais minerais, antioxidantes, a fruta é capaz de prejudicar a saúde. O motivo? Ela possui uma toxina que pode levar pessoas com problemas renais à morte e trazer riscos, inclusive, para pessoas saudáveis. O perigo da carambola está na caramboxina, que é uma neurotoxina que age no cérebro e que pode causar agitação, fraqueza, falta de sensibilidade no corpo, confusão mental e até coma e morte. Eu já vi um caso de soluço incoercível por causa da carambola em um paciente renal crônico quando eu fazia minha residência em cardiologia. Então, pessoas com insuficiência renal crônica não podem comer carambola, pois a caramboxina é eliminada pelos rins. Quando o rim já tem uma deficiência nesse processo de limpeza, a toxina se acumula no sangue, causando danos no cérebro. Há casos graves de intoxicação descritos após o consumo de apenas 200 ml de suco, menos da metade de uma fruta. Para quem não possui doença renal, não há problema em comer a fruta, fazer suco, utilizá-la de outras formas, desde que o consumo seja feito com moderação. Meu sétimo alimento mortal é a mandioca brava. Lá em 2005, na cidade de Mabini, nas Filipinas, 60 crianças foram levadas ao hospital da cidade em estado grave e 25 delas morreram após comerem mandioca mal preparada em uma escola da cidade. Já em 2018, no Brasil, uma menina de 7 anos foi internada em estado grave após comer mandioca brava. A mandioca brava contém uma substância que dentro do estômago pode ser transformada em cianeto de hidrogênio, que é uma toxina, porém, isso quando consumida sem o devido preparo e pode causar distúrbios gastrointestinais, neurológicos, como convulsões, dilatação da pupila, coma e até morte. Tanto a mandioca brava quanto a mandioca mansa produzem a toxina, só que na macaxeira, que é a mandioca mansa, a quantidade de toxina é bem menor. Por isso a macaxeira pode ser consumida, pode ser cozida. Já a mandioca brava somente se for torrada na fabricação de farinha ou após passar por um longo período de cozimento. Sexto alimento mortal, baiacu. Baiacu é um dos peixes mais venenosos do mundo, com veneno de 1.200 vezes mais letal que o cianeto. Apesar dos riscos, ele é considerado uma iguaria em alguns países, especialmente no Japão, onde é conhecido como fugu. Ele costuma ser servido cru, fatiado em camadas finas e adicionado às sopas. Lá, os chefes são treinados ao longo de vários anos antes de serem autorizados a preparar o peixe e servi-los aos clientes. Isso acontece porque os ovários, os intestinos e o fígado do peixe contêm tetrodotoxina, que é uma neurotoxina mortal. Essa substância é tão perigosa que se o cozinheiro se cortar por acidente enquanto manipula esse peixe, em poucos minutos ele teria seu sistema nervoso paralisado e a respiração bloqueada, o que levaria à morte. Em um ano, no Japão, cerca de 50 pessoas sofrem por envenenamento por fugo e vários resultam em mortes. Quinto alimento mortal, o ruibarbo. O ruibarbo é uma planta comestível utilizada como hortaliça e para fins fitoterápicos. Ele é muito usado para preparar tortas, bolos, geleias. Suas folhas contêm altos níveis de ácido oxálico, que é uma substância corrosiva que pode levar à falência renal. Esse alimento causou intoxicação e morte de pessoas durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi recomendado como alimento aos soldados. Outro resultado adverso da presença de ácido oxálico em nosso organismo é a formação de pedras nos rins. Então, se você gosta de ruibarbo, o melhor é não exagerar. Meu quarto alimento, a castanha de caju. A castanha de caju crua carrega uma substância tóxica, é uma toxina urushiol, a mesma encontrada na seiva da era venenosa. Se ingerida em pequenas quantidades, a toxina pode causar alergias e inflamações nada agradáveis no nosso corpo. Já em grandes quantidades, o efeito no organismo pode ser fatal. Então, por isso que as castanhas têm que ser torradas ou cozidas, para remover o urushiol. O calor vai garantir que as toxinas sejam eliminadas, oferecendo pouquíssimos riscos à saúde do consumidor.
Se você assiste aos nossos vídeos, sabe que a castanha do caju faz bem, mas agora você sabe o motivo dela precisar ser torrada. Terceiro alimento mortal é a noz moscada. Ela contém um composto chamado miristicina, que em altas doses pode causar falência dos órgãos. Ela é citotóxica, significando que induz suas células a se autodestruírem. 2 a 3 colheres de chá de noz moscada pode ser suficiente para causar náuseas, dor de cabeça, tontura, arritmias cardíacas, alucinações e até convulsões. Existem, inclusive, casos documentados de morte por noz moscada. Mas calma, é preciso ingerir uma noz moscada inteirinha, ou mais do que uma, para que ela possa matar. E meu segundo e primeiro alimentos mortais, o milho e o amendoim. Em 1974, na Índia, ocorreu um surto de hepatite que deixou quase 400 pessoas doentes, sendo que 100 delas morreram. A investigação determinou que as mortes foram consequência do consumo de milho fortemente contaminado com aflatoxina. Mas o que é a aflatoxina? São toxinas altamente tóxicas produzidas por alguns fungos do gênero Aspergillus. O problema maior é que, além de contaminar os alimentos, elas não podem ser destruídas através do cozimento. No milho, o fungo pode ser reconhecido por um mofo verde acidentado, crescendo em grãos de milho no campo ou no armazenamento. O que aconteceu na Índia foi um caso de intoxicação aguda. Para que isso ocorra, é necessário um nível bem alto de contaminação, que é relativamente raro. Agora, a exposição repetida a quantidades menores da aflatoxina, que acontece muito quando você come amendoim contaminado, está comprovadamente relacionado ao desenvolvimento de câncer de fígado. Aliás, o tipo mais comum de aflatoxina, a B1, não só está comprovadamente relacionado com esse câncer, como também, entre todas as substâncias conhecidas, aquela com maior capacidade de causar esse tipo de tumor. Em algumas regiões da Ásia e África, onde a população é exposta a grandes quantidades de aflatoxina, até 70% das mortes por câncer são causadas por câncer de fígado. Os maiores responsáveis pela contaminação por aflatoxina são o milho e o amendoim, pois além de serem mais suscetíveis ao fungo, eles são geralmente consumidos em grandes quantidades. E a contaminação pode ocorrer em qualquer estágio da produção, desde o cultivo até o armazenamento. Por isso, as medidas sanitárias devem abordar desde o plantio, cuidados com o solo, colheita e armazenamento, até a vigilância da qualidade dos produtos comercializados. Além disso, você deve tomar alguns cuidados extras. Escolher produtos que tenham selo de garantia, verificar o prazo de validade, dar preferência a embalagens menores, observar se as embalagens estão ou não danificadas, consumir os alimentos em curto períodos e armazená-los em locais frescos. Gostou do vídeo? Espero que sim! Lembre de curtir e compartilhar para que outros tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 3 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre os 10 maiores mitos sobre diabetes, a comida mais mortal que o açúcar e o risco dessa comida que mais inflama seu corpo, e meu vídeo sobre as vitaminas que melhoram sua memória. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!